Paz de Jesus, irmãos. Amém. Que a graça de Deus esteja sobre cada um dos irmãos, fortalecendo, animando e livrando de todo mal, hoje e sempre, em nome de Jesus. Bem, os irmãos venceram as tempestades, as chuvas, né, irmãos? Que não foi fácil, né? O irmão Fernando está ali para dizer, o irmão Marcelo também, né, Marcelo? O irmão Adriano invadiu a água na casa dos irmãos, mas estão aqui e estão orando ao mesmo tempo, né? E os irmãos também, ora para que Deus possa guardar, né, a vida dos irmãos, que não é fácil, né, irmãos? Não é fácil. Mas glória a Jesus por todas as coisas. Afinal de contas, nesse mundo, nós temos muitas aflições. E o tempo é mais uma delas, né? Mas, como a palavra diz, nós somos mais do que vitoriosos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar um instante, agradecendo ao Senhor Jesus, que hoje é o dia da ceia do Senhor, né? Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, Deus de infinita graça e misericórdia, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença. Obrigado por estarmos aqui reunidos em Teu poder, em Tua graça, em Tua misericórdia, para que venhamos participar, porque assim como o Senhor nos ensinou, na noite que foi traído, o Senhor deu graças, partiu o pão, e assim o Senhor iniciou isso que nós fazemos no dia de hoje, Senhor Jesus, e trazemos sempre na memória os benefícios ao qual o Senhor nos deu naquela cruz, e que jamais venham se apagar dos nossos corações, jamais venham se apagar da nossa memória, tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém. Mateus, capítulo 26, irmãos, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 26 diz assim, ó: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou, o partiu e deu aos seus discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Versículo 36. Depois da ceia, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: Minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: Então, nem uma hora pudesses vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Meu Pai,
se esse cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixou-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então, chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, e eis que é chegado o que me trai. Junto com isso, irmão, abra em Lucas também. É a mesma passagem, só que tem alguns detalhes diferentes lá. Lucas 22. Lucas capítulo 22, versículo 39. Diz assim, Lucas capítulo 22, versículo 39. Posso ler, irmãos? E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e os achou, dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis. O sacrifício de Jesus, irmãos, que nós lembramos hoje através da ceia do Senhor, o sacrifício de Jesus é algo que nunca aconteceu e nunca mais vai acontecer no mundo inteiro. Na história do mundo, o maior acontecimento que já aconteceu foi a vinda de Jesus nesse mundo. E o sacrifício de Jesus nesse mundo foi o maior acontecimento que aconteceu em toda a história da humanidade. Pena que nem todos conseguem enxergar isso. Mas o maior fato que aconteceu em toda a história do mundo inteiro foi Jesus Cristo ter vindo a esse mundo, ter morrido pelos nossos pecados. Isso foi algo que não existe palavras para descrever. O sacrifício de Jesus, irmãos, a morte dele, é por causa dela que nós estamos aqui. Nós estamos aqui por causa do duro e trabalhoso feito de Jesus. Nós somos fruto de todo esse sacrifício de Cristo na nossa vida. Se estamos aqui hoje, é por causa disso que Ele fez. E esse sacrifício que Jesus Cristo fez, não foi fácil. Foi extremamente difícil. Tão difícil, que somente Ele poderia ter feito isso. Somente um homem poderia ter feito o que foi feito. Somente Jesus Cristo. Porque nós, irmãos, como homens, todos nós estávamos em Adão. Adão pecou, e a partir de Adão, a morte passou para todos os homens. Todos os homens, a partir de Adão, estão condenados. Todos os homens, a partir de Adão, estão debaixo de maldição. Todos os homens, depois de Adão, estão perdidos na escuridão das trevas, a caminho do abismo. Quando Jesus ele vem, irmãos, quando ele nasce, cresce, e começa o seu ministério pregando a palavra, ensinando o evangelho, começando, e ensinando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando ele começa anunciando a sua mensagem,
faz o seu primeiro milagre ali, quando ele transforma a água em vinho. Depois ele vai curando, fazendo sinais, prodígios, maravilhas, coisas extraordinárias, coisas que nenhum homem havia feito até então. Quando Jesus cura aquele cego de nascença, o testemunho que deram foi: nunca ouvimos dizer que alguém tivesse aberto os olhos de alguém que havia nascido cego. Quem é esse homem que até o vento o obedece, até a chuva, a tempestade se calam diante dele? Quem é esse homem que tem poder para perdoar pecados? Quem é esse homem que tem tanta sabedoria e tanto entendimento e nunca fez uma teologia, nunca estudou nas escolas dos rabinos da época? Quem é esse homem? Jesus era o grande mistério que existia então. Ninguém conseguia entender de onde esse homem veio e como ele fazia tais maravilhas, como ele poderia falar com tanta autoridade com os demônios, com os religiosos da sua época, e como ele tinha tanta força, que era a unção do Espírito Santo na vida dele. Mas se Jesus não tivesse ido para a cruz, todos esses feitos seriam apenas um registro na história. Se Jesus não tivesse morrido, a palavra vai dizer em João capítulo 12, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se o grão de trigo caindo na terra morrer, então dá muito fruto. Uma pequena semente não pode matar a fome de ninguém. Você pega uma semente, mastiga ela, vai alimentar o quê? Nada. Mas quando você semeia uma semente, essa semente morre, ela germina e cresce e dá muito fruto. Então Jesus, ele quis dizer que se ele não morresse, se ele não padecesse, não sofresse, não haveria fruto. Nós não estaríamos aqui. Estaríamos mortos nas nossas ofensas e nos nossos pecados. Não haveria esperança para nós. Não haveria esperança da vida eterna para nenhum de nós. Quando morrêssemos, nós íamos direto para o mundo dos mortos, sem esperança alguma de ter vida eterna. Então, quando Jesus ele veio a esse mundo, ele não veio porque ele devia alguma coisa para nós. O que é que devia? O que o homem tinha feito para que Deus lá de cima olhasse para nós e dissesse assim: olha, esses seres humanos aí são tão bons, eu vou ajudar eles porque eles precisam, eles merecem. Não, a palavra não diz assim. A palavra diz que ele morreu por nós, sendo nós seus inimigos. Ele não morreu por amigos, ele não morreu por santos, ele não morreu por pessoas que eram pessoas boas, honestas, justas. Muito pelo contrário. Todos os homens antes de Jesus, todos eles são pecadores, são imundos diante de Deus. Todos somos pecadores, e todos, absolutamente todos, eram inimigos de Deus. Até os melhores homens do mundo eram inimigos de Deus. Então, quando Jesus ele morre, se ele não morre, nós continuaríamos sendo inimigos de Deus. O problema não é com Deus, o problema era nosso. Nós éramos inimigos dele. Nós éramos pecadores. Então, quando Jesus ele vem e morre na cruz do Calvário, irmãos, acontece a maior bênção que um homem poderia ter na sua vida. Pensa em uma bênção muito boa na sua vida. A de Jesus, o que ele fez por nós é infinitamente maior. E Jesus, irmãos, como disse, ele fez tudo, não porque merecíamos. Ele fez, não porque éramos justos. Ele fez porque Deus é amor. E porque Deus é amor, a sua essência é amor. O que eu faço para Deus me amar? Eu não preciso fazer nada. O amor de Deus não depende das minhas ações.
Deus vai me amar e vai te amar, independentemente do que você faça. Uma pessoa, ela pode viver a vida inteira dela no pecado, e Deus não vai mudar em relação ao seu amor. Ele continua amando a pessoa, mesmo ela cometendo qualquer tipo de atrocidade e pecado. Esse é o Deus do Novo Testamento. Esse é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ama acima de tudo e de qualquer coisa. Não estou dizendo que a pessoa vai ser salva, porque haverá justiça um dia. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, e por Ele ter amado o mundo, Ele veio a esse mundo. Aquele que amou é aquele que veio. Jamais nenhum de nós faria o que Jesus fez: sair da sua glória e habitar em um mundo onde só há inimigos, habitar num mundo onde você vai ser escarnecido, desprezado, zombado, onde as pessoas irão desacreditar, irão duvidar de você, irão te perseguir, te maltratar, destruir com a sua vida, matando na cruz. Nenhum de nós teremos coragem de fazer isso. Ainda que tivesse alguma coisa em troca, mas Ele fez, e fez sem esperar absolutamente nada em troca. Fez por amor. Então, é por essas e outras coisas que a palavra diz: o amor de Cristo nos constrange. O amor de Jesus, quando você para e medita nele, o que fez, como fez e por que fez, então você se constrange. E você diz dentro de si: eu não posso deixar o meu Senhor. Eu não posso deixar de servir ao meu Deus. Porque Ele fez tanto, absolutamente tanto, quando eu era o seu inimigo. Quando eu estava lá no mundo me prostituindo. Quando eu estava lá no mundo bebendo, fumando, usando drogas. Quando eu estava lá no mundo desobedecendo o pai, desobedecendo mãe. Quando eu estava lá no mundo roubando. Quando eu estava lá no mundo fazendo o que não presta, lá de cima Ele estava me amando e me chamando e buscando me convencer a servi-lo. Então, como não servi-lo? Como não amá-lo? Então, esse ato de Jesus ter vindo a esse mundo causa esse turbilhão de pensamentos dentro de mim, causa esse monte de sentimentos na minha alma, e me leva ao constrangimento. Me leva ao constrangimento em querer entender, e sem conseguir ainda compreender o tamanho desse amor. Nós lemos aqui, irmãos, que Jesus, quando Ele toma a ceia, quando Ele participa da ceia do Senhor, Ele sai com as pessoas mais íntimas. Jesus, Ele não saiu com a multidão. Jesus, Ele não pegou um catado na rua. Jesus, Ele sai com os seus principais amigos, os mais íntimos. Aquele a qual Ele dormiu junto, comeu junto, andou junto, compartilhou revelações do Evangelho, pessoas que viram milagres acontecerem, há milagres que aconteceram que só os discípulos viram, mais ninguém. Quando Jesus manda o vento calar-se, a tempestade se acalmar, só os discípulos viram isso. Só os discípulos viram esse milagre espetacular. Então, quando Ele está no seu momento crítico e difícil da sua vida, Ele chama os seus irmãos. No momento difícil da vida, Ele chama aqueles que estavam mais próximos dEle. Mas a dificuldade era tamanha e tão grande para o Senhor Jesus, tamanha e tão grande, porque imagine o peso nas costas de Jesus. Imagine o fardo nas costas de Jesus. Era o fardo de uma humanidade que já havia nascido e morrido, que estava vivendo e que ainda iria nascer. Era o fardo de toda a humanidade e de toda a história da humanidade, do início até o fim, estava sobre as costas. Você consegue imaginar o tamanho dessa responsabilidade de Jesus? Você acha que
é muita responsabilidade sua e minha quando nós cuidamos das nossas famílias, quando temos que levar o prato de comida, quando nós temos que exercitar tantas coisas, sacrificar tanto para poder levar o prato, o pão nosso de cada dia para o nosso lar, e cuidar dos nossos filhos, cuidar da esposa, do esposo, fazer tantas coisas, é uma responsabilidade imensa. Um ou outro que nós ajudamos aqui, outro acolá, é uma responsabilidade. Mas sobre Jesus, não era apenas que ele estava cuidando dos seus discípulos, ele estava cuidando de toda a raça humana e de toda a história da humanidade. Imagine o peso sobre ele. Imagine. Então, quando ele chama os seus discípulos, era para quê? Para que ele pudesse receber o conforto, o consolo, o estímulo, o incentivo. Mas o sofrimento de Jesus era tão grande, o sofrimento de Jesus, irmãos, era tamanho, que ele sofreu e padeceu mesmo com os seus discípulos mais íntimos. Jesus, irmãos, Jesus Cristo, vamos aqui ler, irmão, versículo 44, todos juntos, 1, 2, 3. A ciência explica isso, irmão. A agonia de Jesus era tão intensa que começou a acontecer no corpo de Jesus hemorragia. As veias de Jesus começaram a estourar dentro do seu corpo. E começou a vazar sangue do seu corpo. Antes de ir para a cruz, o que causou isso? A dor, a agonia, a pressão. A pressão que Cristo sofreu foi tanta que ele suou, ou seja, teve pequenas hemorragias no seu corpo. Começou a vazar gotas de sangue. Você já ouviu alguém? Você já ouviu uma pessoa passar por isso? Não. Por quê? Porque sobre as costas de Jesus estava o peso de toda a raça humana. Eu não consigo imaginar isso, irmãos. Então, por eu não conseguir imaginar, isso me leva ao constrangimento, em saber que um homem negou-se a si mesmo, veio a esse mundo e fez isso, por mim e por você. E Jesus, ele ora e diz: Pai, se possível fora, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Que cálice? Cálice da dor, do sofrimento, do padecimento, da angústia, da aflição. A palavra vai dizer, irmãos, em Hebreus capítulo 12, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Ou seja, ele bebeu o cálice. Mas por que ele bebeu o cálice? Porque ele sabia que depois que passasse por aquela cruz, ele iria ressuscitar e diria: agora é me dado todo o poder nos céus e na terra. Então Jesus, irmãos, ele teve que suportar uma agonia, uma aflição tão grande. Se ele não faz isso, nós não estaremos aqui. Nós não estaríamos aqui, irmãos. Então Jesus, ele sofreu por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ser salvos, para que eu e você pudéssemos ter vida, para que eu e você, irmão, pudéssemos receber todos os benefícios que Jesus trouxe, quando ele morreu naquela cruz e ressuscitou. Você consegue, irmão, contar nos seus dedos aí, quantas coisas eu e você recebemos, por causa da morte e ressurreição dele? Você consegue pontuar na sua vida, agora aí, ó, você consegue pontuar no seu coração, na sua mente, quais são os benefícios que você tem por causa disso? O que você recebeu? O que você tem? O que ele já te proporcionou por causa desse sacrifício?
Porque depois do sacrifício de Jesus e da sua ressurreição, ele envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmão, é tudo que o ser humano precisa na vida dele. É tudo. Porque o Espírito Santo é o selo. Efésios 1:12 diz: com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que esperamos em Cristo, em quem também vós estáis. Quando que nós estamos em Cristo? Depois que ouvimos a palavra da verdade. E o que mais? O evangelho da vossa? E tendo nele também crido. Somos o que, irmão? Selados com o Espírito Santo da promessa. Para você ser selado com o Espírito da promessa, você precisa fazer o quê? Crer no evangelho. Quando eu comecei na fé, irmão, quando eu comecei a virar crente no ano 99, 2000, o pessoal falava assim: olha, para você ser crente, para você ter o Espírito Santo, você precisa falar em línguas. Eu falei, mas Eu falei, então tá bom. Só que aí depois você vai lendo a palavra, aí você fala, não, o texto ele está dizendo que depois que você ouve o evangelho e crê nele, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Então quando você ouve as palavras do evangelho, o Espírito Santo vem e te marca, ele te sela. E aí a palavra diz que você se torna a possessão de Deus. A posse de Deus na sua vida é o Espírito Santo dentro de você. E tudo isso por causa do sacrifício de Jesus. Então se Jesus não persevera, se ele não morre, nós não teríamos o Espírito Santo. Automaticamente não seríamos possessão de Deus. Quando Deus olhasse lá de cima e olhasse aqui embaixo, ele não ia conseguir ver a marca dele em ninguém. A marca de Jesus só está nos homens porque ele morreu. E Jesus falou que quando ele morresse, ele iria ressuscitar e voltaria para o Pai. E só aí o Espírito Santo viria. Jesus disse, olha, eu vou para o Pai. Porque se eu não for, o Espírito Santo não pode vir. Então quer dizer que até aquele momento não tinha o Espírito Santo. No Velho Testamento, o Espírito Santo não habitava em ninguém. Ele entrava, falava a profecia e saía. É o que diz lá em 1 Pedro, capítulo 1 e capítulo 2. Capítulo 1 e 2 Pedro, capítulo 1. O Espírito Santo ele passa a morar dentro do ser humano depois da ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscita, assopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo entra dentro deles e faz morada dentro deles. Quer dizer que quando eu e você morrer, Deus o livre e guarde a todos. Mas se amanhã eu sair daqui e morrer, vamos lá jogar eu, né? Se eu morrer hoje, irmão, amanhã, eu estou seguro. Você quer morrer? Não. Mas se morrer, eu vou em paz. Por quê? Porque dentro existe um selo, uma garantia. Qual é a garantia? O Espírito de Deus, graças à morte de Jesus. Ainda bem que ele suportou o sacrifício. Porque se ele não suporta, irmão, a cruz, se ele não suporta o xingamento, se ele não suporta a afronta que ele recebeu, nós não teríamos nem o Espírito Santo. Não teríamos vida eterna. Não teríamos o consolo de Deus sobre nós. Nós não teríamos o pão vivo. Não seríamos perdoados dos nossos pecados. São tantos benefícios, irmãos, que nós temos através da morte de Jesus, que deveríamos ser gratos para todos sempre. Todo ser humano, irmãos, se você abrir aqui, ó, em Hebreus capítulo 9, veja só. Jesus, quando ele pega o cálice, ele diz, esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Quando Jesus ele se reúne, irmãos, naquela noite, ele está ali para comemorar o quê? Comemorar a Páscoa. Ele comemora a Páscoa naquele dia. A Páscoa dos hebreus. Quando Jesus, irmãos, ele se reúne aquela noite, era um costume que havia no povo judeu, que esse costume existe até hoje. É um costume chamado hoje em dia de Yom Kippur.
E infelizmente, muitas igrejas, infelizmente, fazem Yom Kippur na igreja. Não deveria. A Páscoa, irmão, eles lembram que lembra o que aconteceu lá na Páscoa? Lá em Êxodo, capítulo 12? Depois de 9 pragas que foi mandada para o povo do Egito, a última praga, qual que era? Era um anjo da morte. Passou a meia-noite um anjo da morte. E todos aqueles que não tinham a marca de sangue nos seus umbrais da porta, no batente da porta, o anjo da morte entrava e matava todo o primogênito. Então, todo ano, no mês de março, o povo judeu comemora e se lembra desse dia. E nesse dia, Jesus está dizendo: discípulos, esse cálice é o novo testamento no meu sangue. É um novo testamento. A partir de agora, vocês não comemoram Páscoa. A partir de agora, vocês não precisam matar nenhum bezerro. Vocês não precisam mais juntar essa mesa de tantas coisas para relembrar aquilo lá. Porque eu vim por fim em tudo isso. É um novo testamento. Se você ler aí, no capítulo 8, versículo 13, está aí do lado aí, 8:13, diz assim, dizendo novo concerto, envelheceu? Envelheceu o primeiro. Que primeiro? Primeiro testamento. Dizendo novo concerto, novo testamento, envelheceu o primeiro testamento. Ora, o que foi tornado velho, se esse envelheceu, perto está de... Então Jesus está dizendo, olha, acabou. Passou-se a lei e passou-se os profetas. A partir de agora, é anunciado o reino de Deus, o Novo Testamento. Aí no capítulo 9, irmãos, aí mesmo, de Hebreus, versículo 22, o que é que diz aí, irmãos? 1, 2, 3. E sem derramamento de sangue, não há? Então, para ter remissão, o que é remissão? O que é redimir? Remissão é retirar, é a retirada. A pessoa está sendo remida, está sendo retirada. Da onde? Do pecado, das trevas, do engano. Jesus, ele precisou derramar o seu sangue. Se Jesus ele não derrama o sangue dele, irmãos, todos nós estávamos nos nossos pecados. Então o sacrifício de Jesus é para quê? Para tirar o povo do pecado. Por quê, irmãos? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Jesus ele oferece gratuitamente a vida eterna para todos os homens. Não precisa dar dízimo, fazer campanha, corrente, voto, sacrifício. A vida eterna é dada gratuitamente. Olha, eu estou oferecendo de graça. Dizem que de graça não presta. Não é assim? Já que está dando, não deve prestar. Mas o amor de Deus é tão excelente, que Ele gratuitamente está oferecendo a vida eterna. Ou seja, quer tirar o homem do pecado, quer tirar o homem da morte. Tudo por causa do sacrifício de Jesus. Porque está escrito, irmãos, sem sangue não há remissão. Então terá que morrer. Por quê? Aí no capítulo 10, aí próxima folha. No Antigo Testamento, irmãos, foi instituído algo que é matança de animais. As pessoas pecavam no Antigo Testamento e elas se reuniam uma vez por ano para sacrificar animais. E através desse sacrifício eles diziam, ou melhor, foi dito para eles, que o sacrifício dos animais perdoava o pecado deles. Está lá escrito no Velho Testamento, Levítico, Deuteronômio. E eles se reuniam uma vez por ano para quê? Para matar animais. E quando o sangue daqueles animais se derramava e caía no chão, então era dito para eles, o pecado de vocês estão perdoados. Então as pessoas vinham 1400 anos de Moisés até Jesus, 1400 anos acreditando nisso, pensando que seus pecados haviam sido perdoados. Mas tudo aquilo não era verdade. Todas as pessoas que morreram antes de Jesus, quando eles morriam,
Eles não iam para o céu, não iam para o paraíso. Eles iam para o mundo dos mortos. Não é o assunto, não dá para falar sobre isso. Mas eles iam para baixo, não ia para cima. Quando Jesus ele vem, em João capítulo 3, é dito assim, ó, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. É João 3, vê aí só o versículo, irmão, para não passar batido. Jesus disse, João 14 ou 12, uma coisa assim, 3, né? 3, 14 ou 12. Então, irmão, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Olha só o que nós vamos ler aqui, irmão, versículo 1 de Hebreus 10. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuam se oferecendo a cada ano, pode o quê? Aperfeiçoar os que a ele se chegam. Ou seja, resumindo, ele está dizendo, tudo que os judeus fizeram não serve para nada. Mas lá disseram que serve, mas Jesus está dizendo que não serve. É a mesma coisa hoje. As pessoas, elas fazem coisas, boas obras. As pessoas dizem assim, eu não sou uma pessoa ruim. Eu sou uma pessoa boa. Eu não faço mal para ninguém. Eu até ajudo um aqui, ajudo um outro lá. Eu faço uma caridade aqui, uma caridade lá. Eu sou uma pessoa boa. Por que eu não vou para o céu? Eu não sou que nem fulano, ciclano, beltrano. Eu faço as minhas coisinhas, ou seja, a pessoa acredita que o sacrifício dela vai levá-la para o céu, vai perdoar os seus pecados, como o povo do Velho Testamento acreditava. Mas não, o texto está dizendo que isso não existe. A pessoa precisa de um sacrifício, que é o de Jesus. Precisa ter fé em um sangue, que é o de Jesus. Só Ele. Olha só, versículo 2, de outra maneira, quer dizer, se funcionasse mesmo, de outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos... Então, uma vez por ano eles faziam o quê? Olha, eu pequei muito, então você tem que levar um boi. Então, quando o cara chegava lá com um boi, é porque ele tinha pecado muito. Olha, se o cara fez tal pecado, então você vai ter que levar uma ovelha. Cada um levava os seus animais. Por isso que quando Jesus chega no templo, o que tem lá no templo? O templo virou a 25 de março. Tinha um monte de gente lá, um monte de banca, vendendo o quê? Pombinhas, cabrito. Por quê? Porque o povo ia para o templo fazer o quê? Oferecer os seus sacrifícios. Aí quando chegava lá, alguém teve uma ideia, olha, esse povo aqui deve pecar muito, porque todo dia vem gente aqui com animaizinhos. Vamos fazer o seguinte, vamos montar aqui um mercado, vamos montar aqui umas barraquinhas, vendendo já, porque o cara vem de longe. Tem gente que vem lá de Nazaré, anda lá 2 dias. Então quando ele chegar aqui, ele já encontra os animais e vamos fazer isso. Aí fizeram um monte de barraquinha. Quando Jesus chega, ele acaba com tudo isso, expulsa todo mundo de lá. Porque o pessoal estava fazendo o quê? Os seus sacrifícios dentro do templo. Então, irmão, não é o sacrifício que justifica o ser humano, mas é o sacrifício de Jesus. Então, esses homens aqui, eles faziam todos os anos, 3. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Porque é impossível, vamos ler todos juntos, irmãos, versículo 4, por quê? E aí, quem está certo, o Novo ou o Velho Testamento? Novo. O Velho Testamento dizia, se você derramar sangue de touros e de bodes, seus pecados são perdoados. Aí aqui o Novo Testamento diz, não tira não. Nunca tirou. Então quando Israel rejeita Jesus, eles rejeitaram o único sacrifício que poderia libertá-lo dos seus pecados. Então, irmão, todas as pessoas que rejeitam o sacrifício de Jesus, continuam nos seus pecados. Rejeitar Jesus, o sangue, o sacrifício, é permanecer nos seus pecados. É permanecer na morte, é permanecer nas trevas, é permanecer na condenação. Então eu tenho que pegar, olhar para o sacrifício de Jesus e tomar posse dele.
e dizer: eu acredito nesse sacrifício, que isso que aconteceu há tantos anos atrás, isso pode perdoar os meus pecados, libertar-me dos meus pecados, porque é para isso que Jesus morreu, irmãos, não é apenas para perdoar, mas é para libertar as pessoas dos seus pecados. Então, para isso precisa de fé. Fé para se sentir perdoado, ou melhor, fé para crer que está perdoado. É crer, é acreditar: eu estou perdoado dos meus pecados. Nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. O sacrifício dele perdoou o meu pecado. Não existe mais condenação sobre mim. Versículo 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de quem, irmãos? Então não é pelo sangue de touro e bode. Então no Antigo Testamento o cara matava um touro, um bode, para ver se Deus falava com ele. Aqui Jesus está dizendo, através do escritor de Hebreus, que pelo sangue de Jesus eu chego até a presença de Deus. Então, por causa do sacrifício dele, eu posso me ajoelhar, e eu posso ir em nenhum lugar onde a NASA não chega. A NASA pega, irmão, coloca lá o telescópio lá no espaço, e o telescópio consegue fotografar milhares de anos-luz. Mas o telescópio não chega na presença de Deus. E você, quando põe o joelho no chão, você consegue ir até onde Deus está. É um negócio louco, né? Meu Deus. E é na mesma hora. Lá de cima ele ouve as nossas orações. A palavra vai dizer lá em Efésios, irmão, que esse sacrifício, vamos ler aqui, ó. Versículo 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua, quer dizer que ele teve que sofrer na carne, padecer na carne, sangrar, colocar uma coroa de espinhos, receber bofetadas, chicotadas, sangrar, ficar exposto numa cruz, e através disso, de todo esse sofrimento e padecimento, desse sacrifício, agora eu posso entrar na presença dele. Então, irmãos, e fique pensando aí no que ele fez por você, no que ele fez por mim, tudo para que eu e você pudéssemos entrar na presença dele. Então não podemos ser um povo, não podemos ser pessoas que vamos dar de ombros, e não ligar para entrar na presença dele. Estar na presença dele, irmãos, é um privilégio. Teve que ter muita dor e muito sofrimento para que eu e você pudéssemos estar na presença dele. Não podemos desprezar isso. O que Jesus fez por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ter acesso até o Pai. Porque a palavra está dizendo aqui, irmãos, que ele rasgou o véu. Quando Jesus morre, o véu é rasgado de alto a baixo. Aquilo é uma figura de linguagem. Aquele véu não era essa cortina, irmão, que existe aí, que a gente conhece. Era uma coisa grossa, que se colocasse um cavalo de um lado e um cavalo do outro, não, e puxasse, não conseguia rasgar. Era uma cortina grossa, que fazia uma separação. Tinha a parte do templo, tinha a parte dos santos e do santo dos santos. Isso é uma figura, está dizendo que existia um véu, existia uma parede que impedia a pessoa de ir até Deus. Então, quando Jesus ele vem para justamente rasgar, tirar essa separação, para que você pudesse entrar na presença dele. No versículo 22 diz, irmãos, 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa, então, irmão, esse sacrifício significa que Jesus é o grande sumo sacerdote, ou seja, sobre a casa de Deus. Vamos ler de novo? Versículo 21, irmãos, como é que diz aí? Deus mora em templos feitos por mãos humanas? Deus ele não mora aqui dentro. Quando todo mundo sair daqui, irmão, quem vai ficar aqui vai ser a mosca, uma aranha que se apareceu, está aqui, está colar. Deus não mora aqui. O que é a casa de Deus? O povo dele. E a palavra diz que ele é o sacerdote, ou seja, o que significa isso? Que ele está intercedendo pela casa. Então o cristão ele não pode se sentir sozinho, abandonado, largado, porque ele é o grande sacerdote sobre o seu povo.
Ele está cuidando da igreja, Ele está cuidando do seu povo, Ele está sobre a igreja, cuidando da igreja. Ele é o grande sacerdote, sempre intercedendo, sempre nos ajudando, oferecendo a nós a sua mão, estendendo sempre ela, porque Ele é o grande sacerdote. Ou seja, irmãos, sempre haverá ajuda da parte de Deus para nós. Versículo 22, irmãos, todos juntos, como é que diz aí? Cheguemos com o verdadeiro. Então nós temos que chegar como diante de Deus, irmãos? Eu não posso chegar falso e fingido diante de Deus, tem que chegar com o coração verdadeiro. Mas primeiro, eu tenho que me achegar. Jesus não está dizendo assim, olha, como é que você vai chegar diante de mim? Só chega perto de mim se você for santo. Deus não é assim. Só chega perto de mim se você não cometeu pecado. Deus não é assim. Ele só quer que eu chegue até Ele. Em primeiro lugar, se achega até mim. Mas se achegue com o coração verdadeiro. Senhor, só tem o que não presta dentro de mim. Ótimo, se achegue diante de mim. Deus, Ele pode perdoar os seus pecados agora, mas chegue com o coração verdadeiro. Vai chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, está tudo bem comigo, e os pecados lá dentro, está tudo bem comigo, Senhor Jesus, e o pecado dominando, os desejos lá dentro, bombando. Não, chega com o coração verdadeiro, e não só um coração verdadeiro. Olha só, irmãos, quando a pessoa erra e peca, presta atenção, a pessoa erra e peca, ela é casa de Deus, mas ela errou e pecou. Diante de Deus, nós estamos, Ele é o sacerdote, eu sou a casa de Deus. Aí Ele vai dizer, mas se achegue diante dEle com o coração verdadeiro, ou seja, confessa os erros e os pecados diante dEle. Porque Ele não é o juiz, Ele é o sacerdote. O juiz, ele vai condenar, o sacerdote é aquele que vai interceder e ajudar. Esse sacrifício de Jesus nos proporciona isso. Só que quando eu chego diante dele com o coração verdadeiro, eu também tenho que chegar. 22, cheguemos com o coração verdadeiro, com o verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Então tem que chegar de Deus também cheio de crendo, acreditando. Tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água. Então o cristão, ele vai ser mudado pelo sacrifício. Ele vai mudar a sua o que, irmãos? Sua consciência. A má consciência, ela é tirada. Ou seja, a vida de pecado, de engano, quando você faz parte da casa de Deus, ele começa a mudar você. Porque o sacrifício de Jesus não é apenas para perdoar, não é apenas para justificar, é para tirar a pessoa do pecado. Então quando você vê muita gente dizendo que serve a Deus e é perdoado os pecados, mas o pecado ainda não saiu da vida dele, e ele tem prazer, não é que ele tem luta. Uma coisa é você ter luta, uma coisa é você ter dificuldade, todo mundo tem. Todo mundo tem dificuldade de largar alguma coisa. Todo mundo tem uns defeitos. A questão é, eu me achego diante de Deus e digo assim, Senhor Jesus, eu não tenho força. Senhor Jesus, eu sou fraco nessa área. Senhor Jesus Cristo, eu reconheço, nesse momento, no dia de hoje, Senhor, eu errei tanto, mas o que eu tenho para oferecer para o Senhor hoje são só os meus erros. Senhor, está aqui, ó. Hoje eu te envergonhei, Senhor Jesus. Hoje eu falei que não devia, pensei que não devia, hoje eu senti o que não devia. Então está aqui, Senhor Jesus Cristo, está aqui o meu coração. Eu estou com o coração verdadeiro diante do Senhor, e crendo que o Senhor está me ouvindo. O Senhor é o meu sacerdote, intercede por mim agora, Senhor. Você chega ao quê? Você chega reconhecendo o seu pecado, o seu erro, sua transgressão, e Ele te purifica. A pessoa, quando ela ama o pecado, ela confessa que tem Jesus, mas a vida dela não tem nenhum constrangimento mais. A consciência está o quê? Cauterizada. O cristão, ele tem luta e dificuldade, e fica aquele peso nele. Meu Deus do céu, eu deveria melhorar, eu deveria ser uma pessoa melhor, e o pecado está lá, lutando contra ele. Tem ou não tem essa dificuldade a gente, irmão? Não tem? Tem coisas que você quer deixar, tem coisas que você não quer fazer, e você faz. Tem coisas que você quer abandonar e você não consegue. É a luta da carne contra o espírito.
Então, irmão, quando você tem luta da carne contra o espírito que é Deus, a carne que é o pecado, essa luta nós temos. Essa luta é a luta do cristão. Quem não quer Jesus, ele não está nem aí para as coisas de Deus. Quem quer Jesus, ele busca a Deus, e quando ele sai daqui para fora, os demônios começam a tentar ele, para ele fazer o que não presta. O diabo vai tentando ele para ele fazer aquilo que desagrada a Deus. Aí o Espírito Santo vem e começa a interceder na cabeça dele. Luta, ora, olha, se esforça, vai buscar Deus, vai orar, vai jejuar, vai ler a palavra, liga para algum irmão, pede ajuda, pede oração, faz alguma coisa, não fica aí parado, sai dessa tentação. Porque tem tentação que você tem que correr. Tem tentação que você não tem que orar. Não é? Tem tentação, irmão, que você não tem que orar, você não tem que falar, Senhor, me ajuda. Você não precisa nem orar, é só sair de lá. Tem lugar, irmão, tem ambientes que se você ficar lá, você peca. Tem amizades que se você ter, você peca. Tem conversas que se você ter, você peca. Então você tem que sair. Não é orar, é tomar uma decisão. Eu tenho que sair, eu tenho que me afastar, tenho que ficar longe. Por quê? Porque senão você peca. Então a má consciência, ela é purificada. Eu tinha uma má consciência, agora você não tem mais. Porque conforme você vai ouvindo a palavra, o evangelho vai lavando essa consciência. Então antes você se acostumou com o pecado, agora não, agora a purificação da palavra vai te limpando para você ficar livre. Então o sacrifício de Jesus, mas é para quê? Para limpar essa consciência má. Essa consciência que não presta. Não tem gente que diz assim, faço mesmo, não estou nem aí. Eu mando na minha vida. Quem manda na minha vida sou eu. Eu nasci assim. Como é que é o espírito da Gabriela? Eu nasci assim. Já esqueci. Como é que é? Fala, irmão. Eu nasci assim. Cresci assim. E vai para o inferno assim. Por quê? Porque é o espírito da Gabriela. Isso é o que? Uma má consciência. Quando o cristão ele conhece a Jesus, tem fé no sacrifício dele e ama ele, então ele não pensa assim. Ele nasceu assim, fez assim, mas agora ele não quer mais fazer assim. Talvez alguns de nós, ou todos nós, tentamos deixar de fazer coisas e não conseguimos. Mas a nossa consciência já diz que não pode mais fazer assim. É o Espírito Santo trabalhando. É o Espírito Santo trazendo a libertação, porque ele já está te convencendo. Ele já está dizendo para você, olha, eu estou trabalhando em você, eu estou te ajudando, eu estou estendendo a mão, eu sou como um sacerdote que está lá, ó, segurando e arrancando você das garras do diabo, porque a maior obra de Jesus, irmãos, não é apenas o perdão, mas é arrancar a pessoa do pecado. E a palavra diz em Colossenses, irmãos, que Ele nos tirou do império das trevas. A gente não consegue, se depender da gente, a gente fica no pecado. Se depender da gente, irmãos, se deixar a gente sozinho, vocês viram que o mato aí foi arrancado, não foi? Ninguém viu, Morrone. Mas Jesus viu, irmão. Lucas 14, fique em paz. Irmão, tinha mato aí, né? Outro dia, o Tom, sempre o Tom, ele falou que chegou em casa, ele falou, ué, de onde que é esse mato aqui? Tinha um mato agarrado na porta dele. Ele falou, de onde vem esse mato aqui? Está nascendo um mato no carro. Ele abriu a porta, fechou a porta e o mato foi junto. Ele ajudou a carpir um pouco ali. Aí o irmão Rony falou assim, irmão, dá para fazer uma vez por mês, né, irmão? Dia da ceia a gente vem e faz uma limpa aí, né? Falei, amém, irmão, ora. O irmão está disposto. Aí Deus vai levantar uns voluntários, irmão, para ajudar, né? Não que eu estou dando não, jamais, eu não estou dando indireta, jamais, eu não faço isso, né, irmão? Mas, irmão, se você deixar um mato ali, o que acontece? O que acontece? Cresce. Nós somos igual esse mato aí. Se Jesus deixa a gente sozinho, se a gente falar assim, ó, Jesus, me dá férias aí, vai, me deixa um ano, não fala comigo não. Não me convence de nada. O que acontece com a gente? Pecado. A gente vai tão profundamente no pecado, que a gente comete coisas tão terríveis, coisas que você condena nos outros. Se Jesus não estiver agindo em mim e você
você faz pior. Se Jesus não estiver em nós, fazemos coisas piores daquilo que condenamos dos outros. A gente condena dos outros coisas, mas se não for Jesus em nós, fazemos coisas piores. 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 Então o Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida. Quando a palavra diz, irmão, que ele nos tirou do império das trevas lá em Colossenses, é porque foi ele que fez isso. Em 2 Coríntios 3 diz que nós não temos capacidade de nós mesmos de pensar alguma coisa. Não temos capacidade de pensar alguma coisa. Então, irmãos, pense bem, o sacrifício de Jesus é muito grande. A gente não é bom não, é Ele que fez, é Ele quem faz, é Ele quem nos ajuda, é Ele que coloca a sua mão poderosa em nós. Versículo 23, irmão, para finalizar, os irmãos já podem estar vindo aqui, para a gente iniciar a ceia do Senhor. Versículo 23, irmãos, todos juntos, 1, 2, 3. Mais forte, irmão, de novo, 1, 2, 3. Então você vai ter que reter o que, irmãos? Fixe. Foi firme isso aí, Cláudio? Retenhamos o que, irmãos? O que você acha? Murcho? Acho que é eu que falo. Fala você. Retenhamos o quê? Irmãos, retenhamos o quê? Estou falando que era eu? Tá bom, irmãos. Eu estou terminando já. Retenhamos o que, irmãos? Firmes. Firmes o quê? A confissão da sua esperança. Então você não pode ser firme na sua confissão. Você não confessou que ia servir Jesus? Você não confessou que ia até o fim? Você não confessou que ia perseverar, que queria ser salvo, que queria estar com Deus, que um dia ia habitar com Ele? Você não confessou isso aí? Então você tem que ser o quê? Por quê? Porque fiel é o que Jesus prometeu. Prometeu o quê? Muita coisa, irmão. Você só tem que saber o que Ele prometeu e tomar posse. Amém? Em nome de Jesus, irmãos. Vamos ficar de pé.